Agora com uma caneta borracha é só você começar a definir aqui alguns pontos aqui onde tem uma pequena textura ou uma linha, né? Tem algumas linhazinhas de expressões aqui nessa parte, é onde fica esse músculozinho, esse volume aqui nessa parte de baixo do olho. Então, começando destacando aqui onde tem um pouco de luz com a caneta borracha. Então, vá observando a referência, observe e vá dando destaque aí onde tem esses, né, tons de luz, ou seja, um cinza mais claro. É aqui tipo formando um degradê com a caneta borracha. Vá passando a caneta borracha levemente, aqui formando tipo um degradê, que é onde tem justamente um pouco mais de intensidade de luz. E agora com o lápis 2B bem apontado, vá começando a fazer a parte onde tem mais sombra, que é de onde parte a cavidade, essa cavidade dessa linha de expressão. Vá fazendo essa leve aplicação aí, dando mais esse volume, né? Que é para dar esse volume nesse trabalho aqui, onde tem essas linhas de expressões, essa parte aqui inferior, essa parte volumosa aqui do olho. Vá passando com lápis, né, suave, ou seja, com leveza na mão, que é para conseguir fazer um bom degradê. Bom, agora é só pegar o esfuminho e fazer essa esfumação aí dessa aplicação de grafite, que é para fazer esse degradê bem suave, né? Então vá suavizando aí todo esse traço, essa aplicação de grafite, fazendo uma boa esfumação aí com esfuminho ou com um cotonete, usando aí o algodão. Eu recomendo o esfuminho porque ele tem a ponta fina, você consegue alcançar esses detalhezinhos aí dessa cavidadezinha, dessa linha de expressão com mais eficiência. Já o cotonete, ele tem a ponta arredondada, então eu acho que dificulta um pouco mais. Então recomendo aqui usar o esfuminho. Aqui só passando o papel higiênico em volta, aonde eu apliquei essa outra camada de grafite. Tem algumas manchinhas brancas que é algum trabalho de textura. Então são poucas, levemente. Então vá destacando aí com a mão suave, fazendo esse pequeno destaque dessas manchinhas com a caneta borracha.
Aqui tem algumas manchas mais claras, que é trabalho de textura, uma leve textura, uma sombra de reflexo de luz. Aqui nessa parte onde tem esse pequeno músculozinho no canto do olho, tem os pontos de luz, é o reflexo da luz. Como tem bastante umidade nessa região, né, do olho, então acaba aqui dando esse reflexo do brilho de luz nessa partezinha onde tem esse músculo aqui do canto do olho. Então com a caneta borracha vai dando destacando esses pontos de luz, tipo fazendo um leve degradê. Tem um ponto de luz mais intenso e aí tem uma luz descendo formando um degradê. Aqui com a caneta borracha elétrica, vou estar dando um destaque onde tem um pouco mais de intensidade nesse brilho, nesse reflexo de luz. Aqui é só esfumar um pouco em volta desse trabalho de texturazinha que foi feito com a caneta borracha, que é para dar um pouco de volume. Aqui tem alguns pontos de luz também. Agora a caneta borracha 2.3 com a ponta chanfrada, é só puxar que tem um pequeno brilho aqui nessa parte aqui onde fica essa cavidade do olho. Tem que ser, a caneta borracha tem que estar com a ponta, ela tem que estar cortada, chanfrada, formando tipo como se fosse uma lâmina. Ela fica um corte diagonal. Então aqui é onde fica, né, esse brilho, onde fica a umidade, né, do olho. Então nesse canto aqui, nessa passagem aqui da cavidade do olho, fica esse brilho que é a luz, né? Então onde tem bastante umidade. Aqui agora com a caneta 3.8, é só agora começar a fazer esse degradê, um leve degradê, agora fazendo esse degradê com a caneta borracha. Vá passando suavemente, tá? Pegue a caneta borracha e passe suavemente, vá passando, tirando levemente essa aplicação de grafite, que aqui é onde tem um pouco mais de luz, tem um pouco mais de clareza, é um tom de cinza mais claro. Então vá passando aí levemente a caneta borracha, que é para ir formando esse degradê. Então, o degradê, ele não é aplicado, não é feito apenas com lápis, ele também é feito com caneta borracha.
Então vai passando, né, a caneta borracha levemente para formar esse degradê nessa região onde tem um pouco mais intensidade de luz. Então vai fazendo levemente aí esse degradê. Após fazer esse trabalho com a caneta borracha, fazendo esse degradê, é só agora com papel higiênico limpo, sem ter sujeira de grafite. Agora é só fazer aí uma esfumaçãozinha que é para eliminar os vestígios de uso de caneta borracha. Tem que fazer aí essa passagem de degradê de cinza médio para esse cinza claro, esse cinza mais claro. Então vá esfumando, faça essa boa esfumação com papel higiênico limpo, sem ser usado, que não tenha sujeira de grafite. Agora nós vamos começar a fazer o trabalho dos cílios. Aqui com a lapiseira 05, comece a puxar esses cílios. Agora observe como fazer. Então vá puxando, né, e solte o lápis, vá soltando, que é para deixar as pontas dos fios finas. Não puxe o lápis e não mantenha ele pressionado no papel no final do fio. Vá soltando. Observe, começa e à medida que vai chegando no final do fio, aí leveza na mão e solta. Puxa, solta levemente, que é para deixar os fios com as pontas finas. Observe a maneira como ir trabalhando esse trabalho de cílios, né? Fios, sempre deixando a ponta fina. Puxa e solta, puxa, solta, que é para ir formando, né, esses fios com pontas finas. Vá puxando e soltando. Comece à medida que quando começa a puxar, é como se dá tipo uma pequena pressionada, e à medida que vai chegando ao final, aí solta a mão, ou seja, tira o peso da mão, que é para ir fazendo esses fios com pontas finas. É puxando e soltando, puxando o lápis, soltando, dando leveza na mão, que é para fazer as pontas finas. Esse é um processo que vai em todo o trabalho de cílios, né? Todo esse trabalho de cílios, sempre fazendo esse procedimento. Puxando os fios e soltando, puxando, soltando, que é para ficar com umas pontas finas. Então observe a direção dos fios, para que você possa aí estar copiando exatamente como mostra a referência. Observe a direção dos fios, como eles estão. Agora, esses fios ele tem um pouco de desfoque, né? É um pouco esfumaçado. Então é só pegar o esfuminho, né, o esfuminho número 1, que ele é fininho, e vá passando em cima desses fios, que é para dar essa suavizada, como tipo formando um leve esfumado ou um leve desfoque.
que aplique um pouco mais de grafite, mais uma leve camada de 2B, onde tem um pouco mais de sombra. Em seguida é só esfumar com papel higiênico, passando levemente. Então, faça mais uma aplicação aqui, descendo um pouco mais essa sombra, dando aqui mais esse volume conforme está mostrando a referência. Puxando aqui um leve degradê nesses fios, onde eles vão desfocando, fazendo esse desfoque nas pontas. Então é só ir puxando um pouquinho, levemente, dando aí esse pequeno desfoque. Aí aqui, nessas pontas desses aqui, tem um leve reflexo, ou seja, um desfoque com luz, ou seja, o fio, né, onde pega um reflexo, brilho de luz. Então, com a caneta borracha, um leve puxado, uma leve puxadazinha, formando esse leve reflexo esfumado. E agora é só passar um pincel bem macio, com cerdas mais longas, para ficar mais macio, para dar essa leve e suave esfumada. Pincel com cerdas macias. Agora novamente é seguir o mesmo procedimento, aqui com a lapiseira 05 grafite 4B, e começando a puxar agora os cílios da parte superior, os cílios da pálpebra do olho, observando novamente a direção dos cílios, e sempre fazendo o mesmo processo, o mesmo trabalho, e puxando os fios e soltando, puxa e solta, que é para ir deixando com as pontas finas. Aqui eu vou fazer com o lápis 4B em vez da lapiseira. Esses cílios aqui superiores é um pouco mais definidos, são mais fios mais grossos. Então aqui com o lápis, vou usar o lápis em vez da lapiseira. Então, mas o trabalho, o processo, a técnica é a mesma. É sempre puxando o fio e soltando, que é para ele ficar com as pontas finas. E observando constantemente, aqui exige ainda mais observação. Está observando constantemente a referência para tentar copiar o mais próximo possível da referência. Então, são vários cílios entrelaçados uns nos outros, e sempre observar a direção dos fios, observando e vá copiando esses fios. Então, vá puxando, soltando, que é para ficar com pontas finas. Dá uma pequena acelerada, que é um trabalho repetitivo, então não há necessidade muito de ficar ali detalhezinho por detalhe, como já foi mostrado na parte inicial. Então só aplicar mais um pouquinho de grafite, mais lápis nessa região onde tem um pouquinho mais de sombra, uma leve sombra, o cinza um pouquinho mais forte. E é só esfumar com papel higiênico. Fazer aí uma boa esfumação. Agora vou fazer aqui um pequeno trabalho de luz, de textura, uma leve textura de luz aqui. Eu recomendo fazer isso aqui antes de puxar os cílios. Eu puxei primeiro os cílios para fazer depois, mas eu recomendo que faça primeiro esse trabalhozinho aqui. Sempre quando for fazer um outro, fazer primeiramente esse trabalhozinho de textura, porque aí não vai dificultar na hora de fazer por conta do trabalho de cílios feitos. Então é melhor deixar os cílios por último. Às vezes
Quando não tem muito esse trabalhozinho de textura nessa região aqui, então pode estar diretamente já puxando os cílios. Agora, nós vamos trabalhar uns leves vasos sanguíneos, são essas pequenas veiazinhas que tem nessa parte branca do olho. Aqui com lápis 2B bem apontado. Agora é só ir puxando essas linhas suavemente. Passe, vá puxando com a mão bem suave. Vá observando a referência e vá vendo aonde está partindo, né, para aonde vai essas pequenas linhas que são, né, manchazinhas que dá essa definição desses pequenos vasos sanguíneos. São essas veiazinhas pequenininhas, fininhas que geralmente aparecem nessa parte branca do olho. Então é bem suave aqui, ela não tem muita definição. Aí vai fazendo e puxando com bastante leveza na mão. Faça com lápis bem apontado. Aqui eu estou usando o 2B, pode usar também o lápis B para fazer esse trabalho aqui. Mas como eu estou usando bastante leveza na mão, então dá para fazer com o 2B. Mas se você ainda não tem ainda a mão muito leve, então recomendo usar aí um lápis B ou um HB. Aqui tem mais alguns fiozinhos de cílios, um pouco espalhado. Então, observando a imagem agora, percebi que tem esses fiozinhos aqui desorganizados, né, por assim dizer. Bom, agora o que é que você vai fazer? Agora, depois que terminar aqui esse trabalhozinho aqui de fazer esses pequenas veias, esses vasos sanguíneos que há aqui nessa parte branca do olho. Agora é só pegar o esfuminho e dar uma esfumadazinha, passar o esfuminho somente em cima essas risquinhas, que dá essa definição desses vasos sanguíneos. Vai esfumando ele, porque ela é um pouco esfumada, não é um risco, né, definido. Então passe aí o esfuminho em cima desses tracinhos que dá essa definição desses vasos sanguíneos, né? Essa esfumadazinha aí para fazer esse efeito de realismo. Então esfume cada linhazinha, cada trabalho que foi feito com relação a esses vasozinhos, essas manchinhas que dá essa definição de vasos sanguíneos. Então vai esfumando somente em cima, passando o esfuminho em cima dessas manchinhas. Então estamos terminando aqui, né, toda a construção desse olho, desse primeiro exercício. Espero que você tenha gostado dessa aula e nos vemos agora no próximo exercício, onde nós vamos fazer mais um olho, só que agora o mais completo.